Fala, boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos entrando aí. Eu vou fixar aqui os perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Boa noite, Simone, Lísia Barcelos, Graça Cristina, Joana, Pati, Rosângela, Leda Vilas, Edjane, Diana, Jailton entrou, Virgínia, Edite, Cristina, Léo de Pietro, Bi, Júnior. Show de bola, pessoal. Sexta-feira, né? Sexta-feira é um dia que cai bastante, né? Em todos os sentidos. É o dia que a galera deixa de treinar, né? Não deveria, mas deixa. Sexta-feira o pessoal meio que, eu acho que liga uma chavinha aqui, como se o seu corpo, né? Ele não engordasse na sexta, né? Não, sexta-feira o corpo não engorda, sexta-feira não precisa treinar, sexta-feira não precisa fazer dieta, né? Tipo assim. Mas vamos lá, já passamos aí de 218 pessoas. Tá muito bom pra sexta-feira, né? 8 horas da noite, tá ótimo. Mas, gente, é o seguinte, hoje, né? Hoje basicamente a gente encerra um ciclo, não que vá parar de acontecer, mas eu tô fazendo um ciclo, né? Hoje eu tô encerrando um ciclo aí de 20 lives, né? De segunda a sexta, sem parar. E lembrando que todas essas lives, existe uma página, um site, onde vocês encontram todas essas lives, tá legal? Acho que eu vou até colocar aqui para vocês. Vou até colocar aqui. Para ver todas as lives. Vou até colocar aqui, tá, gente? www.treinokion.com.br/desafio Kion. Opa. Tô só fixando um comentário aqui, tá? Para facilitar para vocês. Pera aí que tá complicado. É foda digitar ao vivo, né? Bom, acho que deu. Treino Caio. Para ver todas as lives. Ó, treinocaio.com.br/desafio. Ó, saiu errado, sabia. Desafio Caio. Nossa senhora, viu, gente? Desafio Caio. Agora acho que foi. treinocaio.com. Ó, tem um link aqui então, tá? Desafio Caio. Que aí vocês têm acesso a todas as lives que eu fiz. Aquelas práticas, né? Treinando ao vivo com vocês. Essas últimas lives com a Nutri do programa vocês têm acesso. A única live que ainda não vai estar lá hoje, mas vai estar amanhã já, é essa live de hoje. Essa live de hoje, até eu editar, colocar lá, né? Demora um pouquinho, mas as últimas lives vocês todos encontram aqui, ó. treinocaio.com.br/desafio Caio. Fechado? Bom, hoje a live então é de perguntas e respostas. Eu vou subindo aqui e hoje não tem um tema específico, né? Todos os dias tiveram temas. Hoje é para tirar dúvidas de maneira geral. E para cada dúvida que eu pegar aqui de vocês, eu vou procurar dar uma solução prática para você já conseguir, né, matar essa dúvida, ou até se for uma dúvida, né, prática, tipo, faço isso ou aquilo e tal, o que eu faço? Vou dar uma dica para você já conseguir fazer, tá bom? Agora,
Eu vou ler as perguntas, gente. São muitas perguntas. Eu vou tentar responder o máximo possível, mas aqui vão algumas dicas para sua pergunta ser respondida. Qual que é a dica para sua pergunta ser respondida? Seja objetivo na hora de perguntar, tá? Fala, pô, quero saber isso, né? Se você é muito abrangente, fica complicado responder, né? Tipo assim, como emagrecer? Como emagrecer? Pô, né? Eu posso ficar 1 hora aqui falando de como emagrecer. Então, assim, quanto mais específico você for, melhor, tá? Por exemplo, sei lá, Caio, quero intensificar o trabalho de glúteo. Qual exercício você considera melhor? É uma pergunta mais objetiva. Então, procurem ser mais objetivos para eu poder responder, né? E dar preferência para a sua pergunta. Combinado? E assim, não, por favor, já peço de antemão, nem vi as perguntas ainda, mas já peço de antemão, não fiquem chateados caso a pergunta de vocês não seja respondida, porque é uma questão de limitação de tempo, né? A gente tem 1 hora de live, eu vou respondendo as perguntas, mas acaba que eu não consigo responder todas, né? Eu teria que ter mais horas de lives para conseguir responder todas. Vamos lá, já passamos de 370 pessoas. Clara, tudo bem, Clara? Ipirá, Bahia, ó, tem uma galera de todo lado aí. Gente de Portugal, que massa. Ó, vamos lá, começando pela pergunta da Lízie Barcelos. A Lízie Barcelos, ó, faz parte do grupo, legal. Para um treino abdominal, é suficiente... legal. Para um treino abdominal, é suficiente fazer infra, supra e prancha ou precisa de mais exercícios? Boa pergunta, tá, Lízie? O que acontece? Se você vai tirar um dia só para treinar abdômen, eu colocaria aí de 3 até 6 exercícios diferentes, tá? De 3 até 6 exercícios diferentes. Se você for, por exemplo, treinar abdômen no mesmo dia de um treino qualquer, por exemplo, você vai fazer perna e vai treinar abdômen, aí eu colocaria 1 ou 2 exercícios só no final. Então, assim, vai depender muito, tá? E vai depender também do seu tempo de treino, se você está disposto a ficar um pouquinho mais na academia e fazer. Mas entendam o seguinte, tá? Eu dei uma resposta bem genérica, bem geral, mas entendam o seguinte. O que vai dar a diferença não é a quantidade de exercícios, e sim o exercício bem feito. Então, assim, é preferível, se você souber aprender a contrair o abdômen direitinho e fazer, por exemplo, o infra muito bem feito, até a falha bonitinho, é preferível do que se você faz, eu faço 10 tipos de abdominais diferentes. Aí vai ver, não faz nenhum bem feito. Não funciona, né? Então, é preferível você escolher que seja 2, mas fazer bem feito, até a fadiga, realmente recrutar, isolar bem o abdômen do que fazer 10 mal feitos. Inclusive, dicas como essa, de como fazer bem feito, eu vou dar na minha semana do Conserte o Erro, tá, pessoal? Aqui é um recado para todos. Segunda-feira próxima agora vai começar a semana do Conserte o Erro. O que é a semana do Conserte o Erro? É uma semana inteira gratuita de conteúdos que eu vou ensinar vocês como que vocês podem ter 1 ano de resultados em 3 meses treinando. Ou seja, o que você teria em 1 ano treinando de maneira errada, se você acertar os detalhes que eu vou te ensinar durante a semana que vem, eu tenho certeza que em 3 meses você tem uma mesma evolução do que você teria em 1 ano, entende? Porque o ponto aí não é muito bem o tempo de treino, quantidade de exercícios, tempo de treino que você fica na academia, e sim você saber otimizar seus treinos, se movimentar melhor, enfim, participem, tá muito massa, vou dar muito material de graça. E no final da semana que vem, para aqueles que têm interesse e conseguir uma vaga, eu vou liberar inscrições para o programa também, tá? Mas a semana Conserte o Erro não tem nada a ver com o programa personal online, tá? Tipo, você entrando ou não para o programa, você pode e deve participar da semana Conserte o Erro. Vamos lá. Nelly falando que não conseguiu acompanhar as lives. Para quem não conseguiu acompanhar as últimas lives, tá o link aqui, treinocaio.com.br/desafio Caio. Todas as lives dos últimos 20 dias estão lá, beleza? Já fez o treino de hoje, Adriana Lima, show. Show, o Beto vai fazer depois. Manu é aluna lá do programa.
Caio, pergunta aqui da Ellen Santos. Caio, se eu fizer um treino de 2 horas, corro o risco de perder massa muscular? É o que eu acabei de falar. O tempo de treino não vai mandar. Mas com certeza, 2 horas de treino é muita coisa e pode sim comprometer os seus ganhos. Então, às vezes, o treino volumoso, além de não ajudar, ele pode atrapalhar, tá? Geralmente, um bom tempo de treino, né? Por que eu falo um bom tempo de treino? Porque o nosso corpo, digamos que você faz lá um pré-treino, né? Na sua alimentação, vai treinar. O seu corpo, ele consegue treinar em alta intensidade, ou seja, o seu corpo consegue fazer um treino intenso sem perder desempenho até mais ou menos, tá? É uma média, até mais ou menos uns 40 a 45 minutos, tá? Então, se você passa muito desse tempo, né? Treino de 1h15, treino de 1h30, treino de 2 horas, a tendência é o quê? Que o seu corpo já perca desempenho, você não consegue manter uma boa intensidade. Então, e se passa muito ainda, você tende a catabolizar até. Então, assim, vai depender muito da dieta que você está fazendo, claro, mas treinos prolongados para objetivos estéticos não são recomendados. Então, para quem quer treino prolongado, por exemplo, para quem quer correr uma maratona, ele precisa, por vezes, fazer uns treinos prolongados, porque a maratona exige isso, para que o corpo dele condicione a ponto dele conseguir passar horas, né, numa corrida de maratona, ele precisa treinar também de maneira específica para aquela prova. Agora, se o seu objetivo é estético, perder gordura, ficar com o corpo mais bonito, não precisa, meia hora por dia basta, 40 minutos, no máximo 1 hora, tá bom? Rodrigo Bicudo. Fala, Rodrigão. Rodrigão é brother meu. Inclusive, pessoal, tô falando de maratona, coincidência aqui. Falei de maratona aqui e se tem um cara que entende de maratona, pra você que tá me assistindo e, quer correr uma São Silvestre, quer correr por esporte, por hobby, você quer melhorar sua corrida, segue o Rodrigo Bicudo, que é um cara super fera, que ele ensina exatamente isso, tá? Amigão meu aqui. Valeu, Rodrigão. Hoje meu filho perguntou por que você não faz os treinos mais ao vivo. Já fiz 15 treinos, vou fazer mais, óbvio, mas não é uma coisa que eu vou fazer para sempre. Mas tá gravado, tá, Cat? Fala pro seu filho acessar aqui o site que ele vai ter tudo. Vamos ver, vamos ver. Eu tô olhando aqui as dúvidas, tá, gente? Por enquanto é mais o pessoal falando, vou dar uma adiantada. Ó, legal, pergunta da Cristine Bessoni. É assim mesmo? Bessoni? Pergunta da Cris. Vamos lá, Cris. Eu corro. Como dividir os treinos de musculação com os treinos de corrida? Boa pergunta, tá, Cris? É o seguinte. Primeiro de tudo, qual é o seu objetivo em correr? Isso, pessoal, é legal vocês se perguntarem sempre que vocês vão fazer uma atividade extra, né? Por exemplo, corrida, luta, né? Aula de Muay Thai, aula de, sei lá, jiu-jitsu, aula de, sei lá, você que joga bola, né? Joga futebol, ou para mulheres que, sei lá, fazem alguma outra, vôlei, não sei. Mas toda vez, né? Eu vou chegar lá, tá, Cris? Mas para quem né, pergunta isso, como que eu concilio o treino com uma outra atividade? Primeiro ponto, pessoal, se perguntem. Por que eu faço essa atividade? Qual é o meu objetivo em fazer essa outra atividade? Então, por exemplo, Cris, se você tem o objetivo de correr para emagrecer, né? Você quer correr para emagrecer. Eu aconselho o quê? Você fazer um treino, né? Um HIIT, que é um treino intervalado, onde ao invés de você ficar correndo numa atividade constante, você oscile a intensidade, faça um treino um pouco mais curto e faça 2 vezes por semana e 4 vezes musculação. Então, 4 vezes musculação e 2 vezes por semana você pode fazer o HIIT, por exemplo. Se o objetivo for corrida para estética, para emagrecer. Ah, não, eu corro, Caio, porque eu quero participar de uma prova, né? De uma São Silvestre, de uma maratona. Ou não, eu corro porque, sei lá, eu gosto de correr. Aí você tem que avaliar. Por quê? Porque correr todo dia pode atrapalhar o processo de ganho de massa magra, que consequentemente vai atrapalhar também o processo de emagrecimento, querendo ou não. É muito louco isso que eu tô falando, mas
Pessoas que pecam pelo excesso, correm muito para tentar emagrecer, acabam não emagrecendo. Ou se emagrecem, elas não conseguem sustentar aquilo, logo vem o efeito rebote. Então é muito importante vocês terem uma periodização, que é nada mais é do que uma organização do treino, que foi o tema da live de ontem até. Para quem não viu, foi a live de ontem, tá gravada nesse link aqui, tá? Então assim, se o objetivo é correr para desempenho, quero correr uma prova, uma maratona, alguma coisa assim, você pode aumentar essa demanda para, por exemplo, 4 vezes por semana e fazer musculação 2, 3 vezes por semana. Mas isso se o objetivo for desempenho. E se for emagrecimento, o contrário. Dá o foco na musculação, coloque a corrida 2 vezes. Tá, Cris? Basicamente é isso. Pergunta do Rafael Guerini. Sou novo aqui. Tem algum app para controlar treinos que você indica? Rafael, tem no meu programa, na verdade, né? Quando você faz inscrição, você acaba conseguindo também acessar através de um app, tá? E quando você entra nesse site aqui, você vai ver que por exemplo, esse site aqui, ó, não precisa ser nem meu aluno não, tá? Esse aqui é de graça. Se você entrar, você vai ver que o layout dele é bem parecido com o app também, bem simples de mexer. Pergunta aqui do João Davi. Gostaria de melhorar o desempenho na musculatura abdominal, mais resistência. Aquele treino em casa destruidor. Show de bola. Cara, não tem, né? A gente quer melhorar desempenho em algum determinado ponto. Por exemplo, quer melhorar desempenho no abdômen, quer melhorar desempenho no treino de pernas, enfim, quer melhorar algum ponto do corpo. Não adianta você aumentar muito a dose, tá? É legal você ter a organização, que foi o tema da live de ontem. Se você não viu, vale a pena ver, que você vai entender um pouco mais isso, a relação do descanso muscular e tudo mais. Tá legal? Mas valeu pelo feedback aí do treino. Maria José perguntando se pode fazer. Essa pergunta é campeã, gente. Eu canso de falar aqui, mas ela vai continuar acontecendo, né? Mas é uma pergunta normal de acontecer, né? Principalmente para quem não me conhece muito bem ainda, não viu essa minha explicação. Mas ó, a pergunta da Maria José: posso fazer abdominal todo dia? Não, tá? Assim como qualquer outra musculatura necessita de estímulo e descanso. Tá, mas então quantas vezes você recomenda, Caio? 2 vezes por semana tá ótimo, em dias não consecutivos. O que é dias não consecutivos? Não é segunda e terça, quarta e quinta, final de semana, não. Faz segunda e quinta, terça e sexta, quarta e sábado, tá? Que ficaria legal, beleza, Maria? Se você quiser saber um pouco mais sobre como dividir isso, vai na live de ontem, na gravação aqui, que eu falei só sobre isso, tá? Divisão de treino. A Regina falando aqui que quer voltar logo porque sente muita dor no corpo, né? Quando a gente para de treinar, gente, ó, melhor remédio para parar de sentir dor no corpo é fortalecer a musculatura. Dor no corpo é... O que é dor no corpo? Dor no corpo é o quê? É fraqueza muscular, pode ser fraqueza muscular, pode ser falta de flexibilidade, né? Pode ser falta de mobilidade, ou pode ser, claro, uma doença. Mas basicamente, né, são essas 3 coisas. Então assim, quando você passa a treinar, você acaba não sofrendo de dor no corpo. Claro que tem a dor muscular, né, que para quem tá começando acontece, né, de treinar hoje, sentir uma dor muscular, mas é diferente. Sabe que eu tô falando aqui de dor articular, né? Gente que tem dor na coluna constantemente, gente que sente que tá sempre com dor por conta de má postura. Quando você fortalece, melhora a sua flexibilidade, seu alongamento e tudo mais, você tende a não sofrer mais com dor. Eu, por exemplo, não sinto dor nenhuma. Posso passar sentado o dia inteiro, posso passar de qualquer jeito, não sinto dor. Por quê? Porque tem a musculatura forte, alongada, preparada. Então é muito importante mesmo, tá, Regiane? GNI Jesus falando que eu fiquei de falar de ombros e trapézios no mesmo treino. Eu falei sobre isso, tá? Eu falei o quê? Que quando você treina superiores, por exemplo, supino, puxadas, remadas, você tende a ativar um pouquinho de ombros também e trapézios. Que não vale a pena você fazer uma divisão assim, por exemplo, um dia peito e tríceps, um dia costa e bíceps e no outro perna e ombro. Não. Né? O ombro é legal incluir o treino de ombro junto com o treino de peitoral, por exemplo. Porque você já aproveita os estímulos musculares, né? Basicamente eu falei isso ontem, tá, Geni? Ó, pergunta aqui do Bruno Wolf.
Existem exercícios específicos para manguito rotador? Existem. O que são manguitos rotadores, né? Só para explicar aqui de uma maneira fácil para quem não sabe. Manguito rotador, basicamente, são musculaturas aqui que servem para estabilizar a articulação aqui do seu ombro, tá? Então, assim, muitas vezes quem pratica atividades que demandam muita movimentação de ombro, né, e fica mais suscetível à lesão, por exemplo, lutadores, quem joga tênis, até quem faz crossfit, esse tipo de coisa, é interessante fazer uns trabalhos específicos de manguito para melhorar essa estabilização aqui do ombro. E aí como você pode fazer? Rotações internas, rotações externas, em diferentes posições ajudam, tá? Mas existem exercícios específicos sim, tá bom? Ó, a pergunta da Costa Williane. Como em casa temos pouca carga, né, pouco peso, podemos descansar um dia só ao invés de 2? Pode. Se você sentiu que o treino não foi tão intenso, né, por falta de carga e tudo mais, e tá com a musculatura bem recuperada e tudo mais, você pode dar um dia só de intervalo entre um estímulo e outro, tá? Não tem problema não. O descanso muscular ele vai depender da intensidade do treino. Ó, pergunta do Ricardo Alves. Como eu faço para entrar no canal do Telegram? Gente, para quem quer entrar no meu canal do Telegram, é só digitar assim, ó, treinocaio.com.br/, só que aí ao invés de colocar Desafio Caio, coloca Telegram, que aí vocês vão cair no canal do Telegram, tá? Ó, pergunta da Leda Vilas Boas. Como posso intercalar corrida na esteira ou fazer bike com os treinos? Leda, ou é um ou é outro, tá? Então assim, nada impede de você fazer um HIIT na esteira ou um HIIT na bike, tá? Nada impede, vai mudar um pouco a duração, porque geralmente o treino na bike, por exemplo, eu gosto de usar HIIT, quando eu vou incluir um HIIT, após o treino de inferiores, por exemplo, eu gosto de colocar um HIIT bem curto na bike. Por quê? Porque a bike, eu já aproveito aquele esforço muscular de membro inferior que a bike dá. Então é como se eu treinasse tudo naquele dia e depois eu dou um descanso muscular. Agora, quando eu vou tirar um dia só para treinar HIIT, porque eu não vou fazer mais nada além do aeróbio do dia, né, do HIIT, por exemplo, aí eu gosto de fazer só esteira. Porque aí eu consigo fazer um tempo mais prolongado e tal. Porque a bike ela exige esforço muscular e geralmente o treino os HIITs, pelo menos que eu prescrevo na bike, eles tendem a ser uma duração menor do que na esteira. Deixa eu ver aqui, tô passando aqui as dúvidas, tá, gente? A pergunta aqui da Pietra Andréia. Qual o melhor exercício para perder pochete? Oi, gente, enfia isso na sua cabeça. Eu já falei para vocês até, ó. Quem aí assiste Simpson? Coloca aí, eu assisto Simpson. Sabe na abertura do Simpson que tem o Bart lá escrevendo no quadro, né? Ele fica escrevendo uma frase lá, um tempão, uma frase. Vocês vão escrever assim, ó. Exercício não emagrece, exercício não emagrece, exercício não emagrece, exercício não emagrece. Aí depois escreve, o que emagrece é dieta, o que emagrece é dieta, o que emagrece é dieta, pra fixar, tá? Por quê, gente? Nenhum exercício localizado vai queimar gordura. O exercício não emagrece. Então quando vocês perguntam assim, qual o melhor exercício para perder pochete? Qual o melhor exercício para queimar gordura atrás do braço? Qual o melhor exercício para perder isso aqui? O exercício, por mais localizado que ele não vai fazer você perder gordura naquele lugar. O que faz você perder gordura é a alimentação. Aí você pode perguntar, mas então para que serve o exercício? O exercício vai servir para fortalecer a musculatura e potencializar o emagrecimento. Então é tipo assim, ó. O exercício é como se fosse um acelerador. Ele acelera o carro. O carro é seu corpo, é o emagrecimento. O exercício acelera o emagrecimento. Mas o que vai determinar se ele vai emagrecer ou não é o que? O volante, se ele vai emagrecer ou não, tá? E aí se você faz uma dieta bem equilibrada, hipocalórica, consome menos do que gasta, você vai conseguir emagrecer,
tá? Então não adianta, só o exercício não vai emagrecer, tá bom? Ó, legal. Tem a pergunta aqui da Vister? É isso mesmo. É, boa noite, Caio. Tenho asma, tenho dificuldade no aeróbio. Qual seria a melhor sequência para mim? Marina, não existe uma sequência específica para asmáticos e saudáveis. O que existe é o seguinte: percepção de esforço. Então, assim, se você tem asma, você vai ter mais dificuldade, às vezes, de trabalhar em alta intensidade. Mas quer dizer que você não deva trabalhar em alta intensidade? Não, pode até trabalhar. Só que você vai ter que dosar isso melhor. Talvez passar menos tempo em alta intensidade, sabe? Então, assim, basicamente vai de acordo com a percepção de esforço. Você até pode seguir uma mesma planilha, porém você vai ter que ir de acordo com a sua percepção. Digamos que você vai tender a cansar, obviamente, mais rápido do que uma pessoa normal. Mas isso não impede você de se exercitar. E você deve sim se exercitar até para melhorar o seu quadro, tá? Não tem uma coisa assim específica para isso, tá? Uma planilha específica para quem tem asma, entendeu? Pergunta aqui da Tita Gonzalez. A qualidade das séries. É qualidade mesmo? A qualidade das séries, quando se faz até a falha, tende a cair entre a primeira e as outras? Sim, boa pergunta até, Tita. Obviamente, gente. Ó, olha só, pergunta legal essa, porque ó, é muito louco isso, ó. Imagina, vamos dar um exemplo básico. 3 séries, né? Você vai fazer o exercício, vamos como básico. Você tem 3 séries. Aí na primeira, e vamos considerar que você vai até a falha. Você tem 3 séries, vamos supor que tem 3 séries e tem que fazer de 8 a 12 repetições. Até a falha, né? Achar o ponto de falha. Aí você faz a primeira, você fadiga na 11ª repetição, certo? Aqui você fadigou na repetição 11. Aí você descansa. Na segunda, você vai tentar fazer 11 de novo, você não consegue. Você vai fazer o quê? 8, 9. E na terceira você vai fazer o quê? 8 talvez, 7, 8, vai cair o número de repetições. Então, o que isso quer dizer? Isso é um bom sinal? É normal? É normal, é sinal que você fadigou, é sinal que você realmente fadigou desde a primeira série. Porque se você realmente fadigar na primeira série, é normal que o seu desempenho vá cair na segunda. E se você fadigar na segunda, é normal que o seu desempenho vá cair na terceira, tá? Isso é normal. Agora, olha como é que você sabe se você está fazendo o treino realmente está falha. Tem gente que, se você por acaso falar assim, ah, Caio, eu faço 3 séries. Na primeira eu fiz 10, na segunda eu fiz 10, na terceira eu fiz 10. Aí eu vou te falar, pô, se você não mexeu na carga, você acabou não falhando, você não falhou. Então você contou o número de repetições. Então é normal o número de repetições ir caindo. E aí tem gente que pergunta assim, Caio, eu preciso falhar em todas as séries? É claro, gente. É óbvio. Para que existe o intervalo da primeira para a segunda e para que existe o intervalo da segunda para a terceira? O intervalo é justamente para o seu corpo se recuperar da fadiga. Senão não tinha sentido dar intervalo. Concordam comigo ou não? Isso é uma questão lógica. Então, tem que falhar sim desde a primeira série e é normal. Se você falhar na primeira, é normal que na segunda vá cair o desempenho e na terceira também caia o desempenho. Tá bom? E nada impede de você mexer na carga se você sentir que precisa, tá? Subiu aqui, eu tô tentando puxar aqui pra cima de novo pra eu ver as perguntas na ordem, mas é difícil, é bastante pergunta. Josiane perguntando se musculação aumenta varizes. Nada a ver, o que aumenta é ficar sem. Pessoal do Rio de Janeiro aí, show. Ó, essa pergunta aqui, ó, pergunta que é polêmica até e é bom eu explicar pra vocês, ó. Cadê?
Nossa, tá. A pergunta da Débora Cerqueira, ó. O glúteo tem o glúteo mínimo, médio e máximo. Como posso dividir esse treino fazendo 6 dias? Não, 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 não. Esquece isso. Não dá. É impossível. Quem fala que dá pra fazer isso, impossível. Não dá. Não dá. Não existe isso de você querer dividir glúteo. Não. Esquece essa parada, tá? Esquece isso. Por quê? Porque o seu corpo não é igual uma massinha de modelar onde você mexe naquele pontinho ali. Imagina uma massinha, sabe essas massinhas de criança que você, eu quero fazer uma bolinha aqui, você vai e faz aqui, eu quero fazer aqui, você faz. Não é assim. Quando você faz, por exemplo, um agachamento, você tem ativação de membro inferior como um todo, quase, tá? E, por exemplo, quando você faz uma abdução, né, aquele exercício que você abre a perna aqui de lado aqui, você trabalha de forma mais específica glúteo médio, por exemplo. Mas não quer dizer que os outros também atuam um pouco. Então não dá pra dividir assim do jeito que todo mundo acha que dá. E se você tenta fazer isso e treinar glúteo todo dia, por exemplo, dividindo, você vai atrapalhar descanso. Em vez de ganhar e melhorar, vai piorar. Então não façam isso, não existe essa divisão tão esmiuçada assim. Isso existe na anatomia, tá? Existe a separaçãozinha do glúteo, anatomicamente falando, existe. Mas exercícios que trabalham de maneira tão isolada assim, não. É conversa fiada, não existe. Existem exercícios que intensificam mais uma região, menos outra e tal, mas que trabalha de forma 100% isolada, não tem. Então, não vale a pena dividir o glúteo em mínimo, mais cada dia uma coisa e treinar glúteo todo dia. Não faça isso, tá? Você imagina, gente, se a gente fosse fazer isso com o corpo inteiro, a gente ia demorar 1 ano para treinar tudo, né? Porque a gente tem, nossa, milhares de músculos. Não dá pra dividir músculozinho por músculozinho. Hoje eu vou treinar o indicador. Hoje eu vou treinar isso. Hoje só aqui. Não dá, gente, tá? É uns conceitos que às vezes vocês não entendem nesse ponto. A live de ontem eu expliquei muito sobre isso. A pergunta aqui da Rose Castoli, para emagrecer cardio todos os dias? Não, eu respondi no começo da live sobre isso, tá? Falei uma outra pergunta com a mesma dúvida, tá, Rose? Só não vou repetir para não ficar, né, repetitivo aqui. Ó, a pergunta do Marcelos. Caio, eu não sou acostumado a fazer treino, só jogo futebol, mas mas nessa pandemia eu ganhei uma barriga, que eu nunca tive 22 anos. Detalhe, qual é a dúvida? Eu não entendi a sua dúvida. Gente, eu preciso saber a dúvida, tá? Pergunta da Drica aqui, ó. O que comer antes e depois de um treino de emagrecimento? Drica, a live de terça-feira foi sobre emagrecimento. Acessa esse link aqui, ó, que vai ter a live lá que eu fiz junto com uma nutricionista, que ela fala muito sobre isso, tá? O Júnior, só agradecendo. Semana top. Valeu, cara. Quanto tempo antes de treinar devo comer? Pergunta da Marcela. Pessoal, a regra mais ou menos básica é o quê? Antes de treinar, o ideal seria você se alimentar mínimo 20 minutos e no máximo aí uns 40. Fica entre 20 e 40 minutos antes de treinar, é um tempo suficiente, tá? Pergunta da Simone Grip. Fazer esteira no final do treino na academia é válido? Não. Talvez em um dia na semana, 2 dias, mas todo dia não, tá? O Rafael Guerrini perguntando sobre a PP de treino. Gente do céu. Quem tem... Participa da semana que vem, semana Conserte o Erro, que eu vou falar pra vocês sobre apps de treino. Vocês vão cair pra trás do porquê que não funciona.
Manaus, ó, Fátima, lá de Manaus. O Jesuíno pergunta, Jesuíno, Aline, posso treinar descalço? Pode, se for em casa até pode. Academia é perigoso, né? Se cai um peso no teu pé, um abraço. Mas em casa, desde que você tome cuidado para não cair nada no pé aí, dá para treinar sim, não tem problema não. O que não dá, correr descalço que não é tão legal, tá? Assim, o tênis tem tênis próprio de corrida é melhor, porque tem um sistema de amortecimento melhor. Descalço, você vai aumentar um pouco o impacto, a não ser que você corra na areia, algo do tipo, e mesmo assim vai tender a dar uma dorzinha aí. André falando que musculação às vezes enjoa, não sei o que. Gente, vocês escovam o dente todo dia. Vocês estão enjoados de escovar dente já, não estão? Mas escova, não escova? Treino é assim. Ah, eu enjoo. Ah, então não vai ter resultado. Simples assim, gente. Tem coisas que a gente não gosta tanto, né? Porque enjoa. E se tá enjoando tanto assim, é porque não tá variando o treino. Se você faz o mesmo treino o resto da vida, vai enjoar mesmo. É por isso que no programa, por exemplo, eu troco de treino a cada mês, pra não enjoar. O que eu tenho a dizer sobre treino funcional? Ixi, tem bastante a dizer, viu? Vai lá no meu YouTube, coloca lá no meu YouTube funcional lá que você vai ver que tem um treino que eu falo só sobre isso. Pergunta aqui sobre aula de dança, né? Gente, dança é uma coisa que dá pra incluir, tá? Porque dança é uma coisa que não envolve tanto esforço, né? Não envolve tanto esforço muscular, cardio. É mais uma atividade a nível psicológico até do que esforço, tá? Tem essas propagandas enganosas aí de ai, vai gastar não sei quantas mil calorias na aula de não sei o que. Conversa fiada, tá, gente? Para quem gosta de dançar, porque esparece, né? É gostoso, dá uma sensação gostosa. Esparece, é mais pra cabeça, legal, pode fazer, que nem atrapalha tanto no descanso muscular, não. Agora, só não façam achando que vão emagrecer mais por estar fazendo uma aula de dança que tem um nome diferente, né? Tem aula de dança que tem nome diferente e promete que você vai emagrecer com a aula de dança. Conversa fiada. Jump todo dia? De jeito nenhum. Você vai atrapalhar descanso muscular, excesso de impacto na articulação do joelho. Eu não aconselho, tá? Pergunta aqui da Nail sobre jump. Gente, eu vou fazer uma pergunta. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Respondam aí, cada um responde a sua mentalmente. O que vocês querem? Resultado ou serem fazedores de atividades? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer. Vocês querem resultado ou querem ser fazedores de atividades, né? É igual o pato, né? Eu já falei isso em algum vídeo meu aí. O pato, sabe o pato? Pato mesmo. Quá, 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 quá. Pato. O pato nada, não nada? Nada. O pato anda? Anda. O pato voa? Voa também. Mas ele faz alguma coisa bem feita? Faz nada bem feito. Ele não nada bem. Ele não anda bem, ele é meio desengonçadão pra andar. Ele não voa bem também, voa baixinho, se tentar voar alto não vai. Então, ou seja, ele faz muita coisa, ele é um fazedor de coisas, mas não faz nada bem feito. Mesma coisa vocês ficam nisso. Eu quero fazer isso é bom, eu quero fazer aquilo. Vocês querem ser fazedores, querem ser o pato ou vocês querem ter resultado? Fica aí o questionamento pra vocês. A Alessandra aqui falando que pula a corda num dia, 21 minutos, depois no outro dia malha a perna, no outro dia descanso.
Mas e que dia que você treina superiores? Que dia que você treina abdômen, por exemplo? Que dia que você treina flexibilidade? Pessoal, o treino é um completo, tem que ser completo, tá? Se vocês treinam só uma mulher, não, não quero ganhar braço. Gente, o que ganha braço não é barra de academia, é barra de chocolate. Barra de chocolate aumenta braço, barra de academia não. É uma mania um medo que mulher tem de ganhar braço treinando, não vai aumentar. Mulheres têm uma quantidade hormonal muito, muito, muito inferior à de homem. Homem tem 17 vezes, cerca de 17 vezes mais hormônios do crescimento do que mulher. Por exemplo, o meu nível de testosterona é 17 vezes maior do que de uma mulher. E mulher tem medo de ganhar braço, de ficar grandona, mas não vai nunca na vida, a não ser que você tomar bomba. Gente, treinem braço. Vocês querem ter um aspecto de um braço mais fino, torneado? Treinem braço. Não deixem de treinar. Tem muita mulher que deixa de treinar braço, treina só perna e cardio. Treina no máximo abdômen. Perna, cardio, abdômen. Mas e o braço? Treinem braço. E homens, mesma coisa. Vocês querem ficar igual o Johnny Bravo, né? Perninha fina, casquinha de sorvete e o troncão e a perninha fina. Treinem perna. Principalmente, tá? Todos têm que treinar perna, independente do objetivo. Mas se você quer homem que quer emagrecer e não treina perna, tá perdendo uma fatia grande do negócio. O treino de perna é um treino bem exaustivo, é um treino que vai fazer você otimizar o ganho de massa magra, e isso vai potencializar e vai ajudar no seu metabolismo basal. Enfim, não deixem de treinar perna, homens. Mulheres, não deixem de treinar braço. Parem com esse negócio de vocês podem dar enfoques? Pode. Mulher pode enfatizar perna, por exemplo? Pode, sem problema. Homem pode enfatizar superiores? Pode. Mas não deixem de treinar. Tem que ter no cronograma de treinos de vocês, tá? A pergunta da Márcia: posso fazer HIIT com abdômen 2 vezes na semana? Mesmo querendo ganhar massa muscular? 2 vezes na semana? Pode sim, depende do tamanho do HIIT, tá? Inclusive, eu prescrevo às vezes HIIT, mesmo para quem quer ganhar massa muscular 2 vezes por semana, não tem problema. Depende do tamanho do HIIT, tá? Se for um HIIT muito prolongado, não seria interessante. Mas se for um HIIT mais curto, um dia de 10 minutos ou de 20, no máximo 30 aí, tá razoável. Pergunta aqui de como eliminar gordura visceral. Gente, da mesma forma que vocês eliminam qualquer outra gordura, tá? Não tem um exercício... esse exercício aqui elimina gordura visceral. Esse aqui elimina gordura subcutânea. Não existe isso. Exercício vai potencializar a queima, mas o que vai é, comida. Não adianta nada se matar no exercício e depois ficar lá igual um Pac-Man, comendo tudo que aparece na frente. Não adianta. Vai ficar igual um Pac-Man lá passando. Passa na câmera aqui pra você ligar. Passar igual um Pac-Man aqui. Não tem jeito, gente. É comida que vai fazer emagrecer. Exercício vai potencializar. Então, gordura visceral, a situação tá crítica. Principalmente quem tem gordura visceral precisa ter um planejamento alimentar e precisa muito fazer treino de musculação. Muito. E, claro, um cardio também, tá? Como complemento. Pergunta aqui legal da Patozap, é isso? Patozap. Segunda, quarta e sexta, musculação, Pilates terça e quinta, prejudica o ganho de massa? Não, o Pilates, eu acho o Pilates uma atividade, é uma das poucas atividades que complementam muito bem o treino de musculação. Por quê? Porque o Pilates melhora sua consciência corporal, que é fundamental. Inclusive, vou falar bastante sobre isso na semana que vem, na semana do Conserte o Erro. O Pilates melhora também seu fortalecimento de core, que é fundamental para prevenir de lesão e também para você melhorar todos os exercícios do seu treino. E, enfim, o Pilates melhora a sua flexibilidade. Então, assim, o Pilates, ele casa bem com a musculação, é um casamento legal. Eu gosto bem desse casamento, do Pilates e treino de musculação, tá? É diferente de outras atividades.
que eu não curto tanto que casem, né? Por exemplo, ah, Caio, crossfit e musculação, pô, é um casamento que não dá certo. É tipo o carinha que gosta de sair pra balada, né? O cara baladeiro, gosta de estar em toda balada, toda semana, tal, vida louca, querer casar com uma menina que não curte balada, que curte, sei lá, que curte umas atividades mais zen, mais de boa, gosta de meditar. É um casamento que tende a não dar certo, entendem? Então assim, crossfit e musculação não casa bem. CrossFit Pilates casa super bem. Super bem. A doutora Angélica, para mamães, ó. Mamães. Para quem é mamãe e tá com dificuldade de fazer o neném dormir, né? É muita mamãe, acho que a maioria das mamães aí tem dificuldade de fazer a criança dormir. A doutora Angélica Rabelo, ó, o Instagram dela é DRA, doutora, né? Underline, Angélica Rabelo. Ela manja muito disso. Sigam ela. Ó, pergunta legal aqui da Cláudia. O que você me aconselha em relação à respiração? Porque eu tô parada há mais de 3 anos e tudo. Muito massa esse negócio aí, ó. Vou responder a respiração de uma maneira simples para vocês, ó. Respiração, pessoal, é o seguinte. Não tem... Pra não ficar noiado, tá? Porque assim, ó, é igual dirigir, né? Só um minutinho. Bebe uma água aqui que eu tô com a garganta seca. Pra quem tá voltando, pra quem nunca treinou, na hora que vai treinar, tem muita dificuldade, né? Tem dificuldade de contrair do jeito certo, de fazer o exercício da maneira certa, de tentar ir até a falha e tal. E se você ainda for tentar ficar preocupando com respiração, tipo, ai, agora eu tenho que inspirar, agora eu tenho que expirar, e nossa, como é que eu faço? Vai ficar muito difícil na sua cabeça. É igual dirigir. Você entra pra dirigir no começo, quando você não sabe dirigir, você não sabe por onde você começa. Se você primeiro aperta a embreagem, se primeiro é o freio, se põe a marcha primeiro ou depois a embreagem, se olha no retrovisor. Então assim, você fica confuso. Então assim, para quem tem dificuldade, eu recomendo o quê? A única regra da respiração é não bloqueie a respiração. Não entre no que a gente chama de apneia, que é quando você bloqueia a respiração. Por quê? Porque é uma tendência normal do nosso corpo bloquear. No momento de força, é um mecanismo de defesa do corpo. A pessoa vai fazer força, trava a respiração. Tentem reparar nisso. A única regra que vocês devem se preocupar no começo é não bloquear. Então faz o exercício e respira, não esquece a ordem, só concentre em respirar, tá? Aí depois que vocês pegarem essa manha, aí vocês vão começar a entender que horas que inspira, que horas que expira, mas por enquanto nem preocupa com isso, tá? Principalmente para você que tá voltando, que perguntou. Ó, pergunta aqui do melhor exercício para flacidez aqui entre as coxas, né, e tal. Gente, flacidez, ela pode ser um, pode ser outro, mas geralmente é um conjunto de quê? Baixa massa muscular e gordura, tá? Então, se você faz musculação e você melhora o seu percentual de gordura, você tende a não ficar flácida. Então, basicamente é isso, tá? Não tem muito segredo, não. Parece que é uma coisa, né? Nossa e tal, não. Se você melhorar a sua quantidade de massa magra e emagrecer, acabou a flacidez. Ó a pergunta aqui da Nice. Correr com cinta perde medidas? Perde só se for medida de cifrão, financeira. De você ter comprado uma cinta. Não. Você vai perder dinheiro comprando uma cinta. Não faça isso. Não caia nessas firulagens. Pergunta aqui do Rafael Paisani. Quanto tempo devo trocar o treino? Cada método de treino eu costumo passar durante um mês. Deu um mês, troca. No máximo um mês e meio, tá? Aula de jump uma vez por semana, se interfere no ganho de massa magra.
Não, de uma vez por semana não. Se você gosta de fazer, faça. Se você gosta da aula por prazer em fazer a aula, faça. Só não faça achando que vai te emagrecer mais por isso, tá? Porque não vai. Pergunta aqui da Márcia: tem algum termogênico que auxilia na queima de gordura? Não. Dinheiro fora. O termogênico, gente, é um recurso externo para você acelerar o quê? O seu metabolismo basal. O que é metabolismo basal? Né? Olha, os termogênicos, eles vendem essa ideia de que você vai tomar algo que vai te dar uma energia e que com isso você vai queimar mais calorias e tal. Mas, na verdade, o que você tem que fazer? Quando você faz musculação intensa, o seu próprio corpo, para ele combater aquelas micro rupturas musculares que você causou, gerou durante o treino de musculação, o seu próprio corpo, ele vai acelerar, ele vai aumentar a quantidade de calorias que ele gasta ao longo do dia para recuperação muscular, e isso vai aumentar o seu gasto calórico, né, ao longo do processo. Então, assim, o melhor termogênico que tem é o seu próprio corpo. Ao invés de você procurar algo para tomar, para aumentar o gasto calórico, né, aumentar o gasto energético, você deve tornar o seu corpo uma máquina mais eficiente de queimar caloria. Por que tem gente, né? Por que, por exemplo, gente, por que adolescente não engorda? Vamos lá. Adolescente. Por que adolescente não engorda de jeito nenhum, né? A não ser que, claro, coma muito errado. Mas por que adolescente tende a ter mais facilidade de emagrecer? E geralmente são pessoas que é uma fase que a pessoa, por mais que ela coma, ela não engorda com facilidade. Por quê? O metabolismo tá lá em cima, tá aceleradão. Então, assim, depois que a gente passa, né, por esse estirão aí e passa dessa fase de adolescência, fica adulto, o nosso metabolismo ele não é tão acelerado mais quanto era lá atrás, né? O nenê, por exemplo, uma criança, um nenenzinho, o neném tem um metabolismo super acelerado. À medida que a gente vai envelhecendo, o metabolismo tende a ir não sendo tão acelerado assim. Mas como que a gente deixa o metabolismo mais acelerado mesmo depois de mais velho? Fazendo treino de musculação, porque você consegue aumentar o seu gasto calórico no período de repouso. E aí você melhora seu metabolismo basal e isso vai ajudar no emagrecimento. Você vai ter mais dificuldade para engordar e mais facilidade para emagrecer. É por isso que a musculação é o carro-chefe, tá? A pergunta da Esmeluz: caminho 1 hora todos os dias atrapalha no desempenho de treino da academia? Olha, não tem a necessidade. É o que eu acabei de falar mais cedo um pouco, tá? A caminhada, ela não vai gerar nenhuma adaptação no seu corpo a nível de emagrecimento, tá bom? A caminhada, agora, se você se sente bem caminhando, se faz bem pra você, pra sua cabeça caminhar, pra esparecer e tal, tudo bem, tá? Não vai ser ela que vai te impedir de emagrecer, não. Se você fizer o seu treino de musculação bem feito, fazer o seu dever de casa, tá ok. Mas entenda que você deve continuar fazendo se isso te faz bem a nível psicológico, de prazer. Mas se isso tá sendo feito porque você acha que tá te emagrecendo mais, não faça, tá? A pergunta da Renata Baldo Carvalho: Caio, tenho artrose no joelho que levou a sobrecarregar coluna. Faço musculação, mas a amplitude de movimento ficou limitada. Como chegar na fadiga sem lesionar? É complicado, tá, Renata? Porque cada caso é um caso. Problemas assim articulares mais graves, né? Uma degeneração, alguma coisa nesse sentido, vai depender, né, do que você está conseguindo fazer de movimento. Mas a fadiga ela pode ser feita de qualquer maneira, mesmo que o movimento seja limitado, porque a fadiga ela não é
articular, ela é muscular, né? Então, assim, não é o movimento, não é o tamanho do movimento que vai limitar a sua fadiga, tá? Agora, o que é fundamental para quem tem qualquer tipo de problema no joelho? É fundamental fortalecer o core, principalmente se você já teve problema de coluna também. Então, o core é fundamental. O que envolve o core? Fortalecimento de glúteo, fortalecimento de lombar, fortalecimento de parede abdominal, fortalecimento de transverso do abdômen, fortalecimento de ombros, principalmente. Existem outras coisas também, mas basicamente isso, né? E trabalhar flexibilidade e mobilidade, muito importante, tá, Renata? Flexibilidade e mobilidade. Não é só fortalecer, tem que flexibilizar também. Caio, as dores do corpo demoram, ou tem a ver com peso? Geralmente a dor no corpo vem 2 dias depois. Para iniciantes demora mais para desaparecer. Para quem já é mais avançado, demora menos. Vai depender do nível de treinamento. Quanto menos treinada é uma pessoa, mais dor muscular ela tende a sentir. Não quer dizer necessariamente que é treino bom ou ruim. Tem a ver mais com o seu condicionamento do que com o treino ser bom ou ruim, tá? Deixa eu ver aqui. Tem mais uns 5 minutos, tá, gente? Deixa eu tentar acelerar aqui. A Edjana falando que faz cross-training, se são suficientes para melhorar o corpo. Edjana, eu tenho até um aluno que já pelejou com cross-training e não conseguiu, tá? E participa da semana que vem, que você vai entender o porquê, tá bom? Intervalo de descanso entre uma série e outra vai depender do método de treino. Então, tem métodos de treino que o intervalo entre uma série e outra são de 30 segundos. Tem métodos que eu aplico 2 minutos de descanso. Tem métodos que 1 minuto. Então, depende do método, do estilo do treino, tá? Vocês falando aqui que eu fiquei bravo numa pergunta aqui pra trás. Não é bravo não, gente. Tem hora que eu tenho que dar uns esporros em vocês. Tem que falar, pô, é assim que funciona, caramba. Porque às vezes é meu jeito, mas não é que eu tô bravo não, tá? É que às vezes eu sou engraçado, às vezes eu sou nervoso. É normal, todo mundo tem os perfis, né? Tem os momentos, depende de cada situação. Yoga, perguntando de yoga. Yoga também eu acho uma atividade muito legal, que complementa bem qualquer atividade, tá? Tô olhando as perguntas. Nossa, eu tenho muita pergunta, gente. Ó, a pergunta aqui da. Nossa, é que não para as perguntas. Às vezes eu tô lendo uma aqui e sobe. Mas ó, a pergunta da Marina M. Fá. Caio, não consigo comer muito para hipertrofiar. Posso substituir por algo? Whey, por exemplo? Marina, o whey, ele é só proteína. Lembra que a gente falou nas últimas lives que eu fiz com a Nutri? Existem 3 macronutrientes principais: carboidratos, proteínas e gorduras. Então, se você não consegue comer e aí suplementa só com whey, não vai funcionar.
Porque você precisa também de alguma coisa para carbo, para suprir a falta do carbo e para suprir a falta da gordura. Então, você tem 3 macronutrientes principais. Se você toma só whey para suprir falta, você tá indo só na proteína. Mas e o carbo? Mas e a gordura? Principalmente para hipertrofiar, tá bom? Então, só o whey não vai resolver. E não adianta, hipertrofia tem que comer mais, não tem como. E, gente, pra quem quer hipertrofiar, tem que fazer um esforcinho e comer, não é? Vocês não são criança mais, tem que fazer aviãozinho, abre a bocão, biotônico. Não, tem que comer, pô, tem que comer, tem que comer. Ou então desiste de hipertrofiar, porque quem quer hipertrofiar, né, ganhar massa muscular e não quer comer, não tem jeito. É igual querer ganhar na Mega Sena sem jogar, não dá. Como é que você ganha na Mega Sena se você nunca joga? Não tem jeito. Então é tipo isso. Nossa, já vou ter que encerrar porque já tá dando 1 hora de live. Gente, semana que vem começa a semana Conserte o Erro. Eu vou conseguir fazer lives só para vocês que vão participar na semana do Conserte o Erro. Olha que massa. Então, por exemplo, lá o número de pessoas que vão estar online vai ser menor, eu vou conseguir responder mais dúvidas. Então, assim, participe da semana Conserte o Erro, que vão ter lives exclusivas para quem está participando, tá? Para quem não se cadastrou ainda, se cadastra, é só digitar treinocaio.com.br barra põe 1 em 3 que vocês vão cair na página. Ou então vai no meu link aqui do perfil que vocês vão achar, tá bom? É isso, obrigado pela participação de todos vocês e um abração, um bom final de semana para vocês aí. E tchau, tchau, pessoal. Abraço. Obrigado por todas as perguntas.